Voltamos para o nosso segundo bloco. Nem vi passar o primeiro, né? Mas foi muito rápido, mas o tempo está contado direitinho. E vamos para o nosso segundo bloco, e a questão que se coloca, doutora Vera, é a seguinte, na minha visão, onde começa essa educação? Porque, historicamente, há uma romantização e há uma, vamos dizer assim, terrorismo implantado nas mulheres ao longo da história, de que o parto é um evento catastrófico, é um evento em que a mulher sofre. Eu vou fazer uma comparação, não me levem a mal, mas nós somos animais, racionais, mas o nosso organismo, a nossa fisiologia é animal. Nos animais inferiores, que são ditos não racionais, não sei também até onde vai essa não racionalidade dos animais na escala, vamos dizer, inferior, que nós achamos que é inferior, talvez seja até superior, nenhuma fêmea sofre tanto com parto. Por que que a mulher tem que sofrer com parto? Isso não é uma construção literária, uma coisa assim, usada pela literatura a princípio, nos livros, depois pelo cinema, pelas novelas, é um sofrimento louco. Eu acho que tem que começar a educação aí. Qual é a sua opinião? Minha opinião é alguém que estuda muito isso, desde a questão biológica até a questão filosófica, né? O que é o ser humano, né? E eu sigo um pouco Rousseau. O ser humano, ele se diferencia dos animais, outros animais, que o ser humano é um animal, pela sua capacidade de mudar. Aí vem Sartre, né? Por isso, quer dizer, no planeta, né? A essência precede a existência, eu diria, a existência precede a essência. Nós temos essa capacidade imensa de mudar, de nos transformarmos, ao contrário de outros animais. E de nos adaptarmos. Exatamente. Isso faz com que a gente se distancie muito da natureza que nós fomos. Então, o gato, ele vai ser sempre gato. O cachorro vai ser sempre cachorro. Ele pode ser um pouco mais domesticado, mas ele não muda tanto a sua estrutura biológica. E aí entra a questão de uma gata parir seus filhos. Ela vai parir daquela maneira, ela vai cortar o cordão umbilical, esse gatinho está maduro, vai logo pegar a teta dela para mamar, né? E o humano se distanciou dessas questões. E aí eu gosto muito de me lembrar, até de alguns filmes, né, em que muitas mulheres pariram em condições muito adversas e morreram mesmo. Tiveram sangramento, ao contrário dos outros animais, né? Porque ela morre, né? Tem animais eu também que sei, têm parto mas distóxico. a mulher muito mais, porque a mulher, ela acabou, a própria posição, né, do humano de ficar em pé, né, um bípede, de não fortalecer a musculatura que nós temos, que facilitaria o parto normal. Isso é a pélvica e a abdominal, né? Exatamente. Então, tudo isso foram transformações que o humano foi sofrendo. E tem muitas histórias de mulheres que morreram no parto, né? Mulheres que tiveram parto em condições extremamente diversas, com hemorragias, né? Com bebês imensos e que romperam, sangraram, né? Então, eu penso assim, que nós não podemos voltar, como você disse, uma época romântica, porque a inovação, eu defendo a inovação, eu defendo a ciência, sempre com prudência, claro, mas sempre a inovação é muito importante. E veio a inovação, e como a inovação é a ciência e o tecnicismo, ele também erra. Então, quando veio proporcionar melhores condições de um parto para essa mulher, né, nós acabamos nos distanciando também do humano que essa mulher é. Ou seja, muita técnica. Então, uma sala de parto com uma técnica extremamente avançada, tá certo? Mas que se distanciou um pouco desse momento, que é um dos momentos, eu como mulher, eu posso dizer, é um dos momentos de maior intimidade que nós temos com o nosso corpo. Eu falo que é um momento mais intimidade até do que uma relação sexual. Porque a gente expõe o nosso corpo a uma pessoa totalmente estranha, num ambiente totalmente estranho, né? E a gente sabe que muitas vezes no parto normal a mulher vai eliminar fezes, vai eliminar urina, isso dá um constrangimento imenso à mulher, e a gente tem que pensar nisso. Então o tecnicismo,
deixou um pouco isso de lado, entendeu, Marcon? Deixou de um lado de entender que esse momento é um momento muito importante para a mulher. E aí a mulher começou, muito mais fácil fazer uma cesárea, onde há panos que cobrem isso tudo, em que ela passa a ser um objeto, né, que é só cortar a barriga e tirar o bebê, isso tem um lado de um distanciamento interessante, mas que também começou a perceber que isso tem os seus efeitos maléficos, sabe? Tem os seus efeitos perversos, esse tecnicismo. Então, a pergunta é, como nós vamos voltar a um certo respeito da fisiologia animal, né, que é cada vez mais defendendo um parto natural, voltar a isso, mas sem abrir mão da inovação, sem abrir mão da ciência e sem abrir mão da evidência científica que hoje diz como, né, deve ser um melhor parto. O que não quer dizer que daqui a 10 anos não vai mudar, mas que hoje a gente tem um melhor entendimento. Aproveitar a técnica o máximo ao nosso favor, mas sem perder essa questão que é da humanização desse parto. É que o protagonismo desse parto esteja na mulher e nesse bebê que não se defende, que tem que a gente se defender. Perfeito. Concordo em gênero, grau e número. E eu quero colocar uma questão aí. Essa questão da humanização do parto, que também virou romantismo, virou uma coisa romântica, virou coisa de novela, né, que deu pretexto a uma série de colocações. A meu ver, eu vou fazer a pergunta a você, onde está o equívoco da ciência atual, o equívoco do tecnicismo nessa construção desse parto natural e onde tem que começar a educação do profissional? A gente realmente é a mudança muito do paradigma, né? E toda mudança de paradigma, ela demora um tempo, até que ela só se dá, como a gente fala, uma revolução, quando é uma coisa muito grave. Do contrário, precisa de um tempo, né, para poder fazer uma mudança de paradigma, de conhecimento. Por exemplo, em alguns livros ainda está lá, de 37 a 42 semanas é considerado o bebê a termo. Isso ainda tem livros. E não é verdade. Nós já estamos mudando isso. Hoje, a gente sabe que de 37 a 39 semanas é considerado prematuro tardio. Então, mas tem livros que está escrito dessa maneira. Então, a construção do conhecimento, ela demora um pouco. Então, há que se ter realmente, eu falo assim, primeiro a mudança do conhecimento, baseado em evidência científica, né? Então, tem que mudar todo o conhecimento, as aulas, as condutas, o processo de trabalho. Segundo, mudar a estrutura do ambiente onde vai ocorrer aquele processo de trabalho. Então, será que nossos locais de parto estão adequados para esse momento? Isso é importante. Fundamental. Aí nós vamos deixar para o terceiro bloco, o nosso terceiro bloco. Continue conosco, porque o assunto é realmente muito importante que o nosso telespectador entenda e colabore dentro da sua capacidade de colaboração para que mudemos esses conceitos aí. Continue conosco, voltamos já já.